Graça e paz, povo de Deus, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Edifique-se e eu quero agradecer a você que tem se inscrito aqui no canal, que tem dado força para que a gente possa continuar crescendo e produzindo conteúdos a fim de que todos nós possamos ser edificados. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Edifique-se e ainda não é inscrito, que você possa também nos apoiar com a sua inscrição, com o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. E o meu desejo é que na reflexão que nós vamos estar fazendo, você possa ser abençoado, você possa ser edificado. Nós queremos alimentar as nossas vidas com esperança, com palavra de Deus, com virtude. Então, que você possa ser tomado de esperança, de fé, de confiança e saiba que o nosso Deus está conosco. Ele nos acompanha, seja qual for as circunstâncias que nós vamos estar enfrentando no nosso dia a dia, na nossa vida, durante a nossa jornada. Nosso Deus estará conosco e que você possa ter fé e confiança nesse Deus tremendo e maravilhoso. Então, vamos agora refletir um pouquinho na palavra de Deus, a fim de que nós possamos ser fortalecidos e edificados. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 73, o Salmo de Asaf, que está escrito: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Queridos, o salmista Asaf, ele foi um grande homem de Deus, tinha conhecimento de Deus, servia Deus, no templo, provavelmente era um levita que adorava ao Senhor e teve toda a sua infância e até este momento, quando ele relata essa experiência, dedicada ao Senhor, dedicada a conhecer a Deus. Mas teve um tempo na existência e na história de Asaf que ele começou a olhar para fora da sua realidade, daquilo que ele estava vivendo, e viu muitas coisas erradas acontecendo no seu meio, Injustiça, corrupção, falta de dedicação a Deus, falta de honra ao Senhor, falta de valorizar aquilo que Deus tinha feito já por aquele povo. E quando a gente também, nos dias de hoje, vivendo a nossa vida, nós começamos a olhar para o mundo aí fora, para o que tem acontecido nesses dias, é normal que também, assim como Asaf, nós venhamos a questionar a nossa fé. Nós venhamos a questionar a nossa dedicação a Deus no seguinte sentido: será que vale a pena se manter puro? Será que vale a pena lutar para ser santo? Será que vale a pena priorizar a verdade, ser justo, ser honesto, ser íntegro? Sendo que quando a gente olha aí para fora, há muitas pessoas mentindo, há pessoas enganando, há pessoas se corrompendo, há desvalorização dos valores bíblicos, dos valores éticos que formam a nossa vida, a nossa mente. Será que vale a pena se dedicar? Será que vale a pena muitos que estão vivendo a vida com Deus, mas sofrendo dores, sofrendo aflições, e a gente vê o ímpio, aquele que não se dedica, aquele que não valoriza, aquele que não luta pela justiça, pela verdade, em se enriquecendo, estando bem, estando confortável no seu lar. E muitas vezes a gente se pergunta: será que vale a pena dedicar a servir a Deus? Eu li uma frase esses tempos que dizia, aliás, essa frase ela está numa canção dos Arrais, uma dupla, que eu gosto muito de escutar as músicas deles, são músicas bem profundas, impactantes, e em uma das canções que se chama Outono, ele fala o seguinte: somente aquele que teve uma fé que se abalou terá uma fé que será inabalável. Ou seja, queridos, não há problema, em questionar a Deus, não há problema muitas vezes em buscar questionar aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Porque é através dos questionamentos e das perguntas que nós fazemos que nós vamos obter resposta e entendimento.
E esse tempo chegou para a vida do Asaf. Teve um tempo que, segundo o relato dele, no versículo 17 do Salmo 73, que ele declara: Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E ele continua: Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Asaf percebeu que quando ele entrou no templo, ele não precisava mais questionar aquilo que estava acontecendo, porque ele encontrou resposta. Ele sabia que a justiça de Deus, ela deve ser buscada por nós, deve ser exercitada e deve ser encontrada nas nossas vidas. E o Asaf conseguiu entender que todos os anos de dedicação dele a Deus, em buscar o Senhor, em priorizar a sua palavra, a sua verdade, não seriam em vão. Haveria uma recompensa, né? E o Asaf, ele continua dizendo: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ou seja, o Asaf descobriu que a sua porção, que a sua herança era o Senhor. E este Senhor, esse Deus estava com ele. Esse Deus que ele questionou alguns versículos atrás, no início desse salmo, trouxe resposta para a vida dele. E ele então pôde se fortalecer mais em Deus, porque Deus se comunicou com ele, porque Deus revelou que todo esforço e dedicação haverá uma recompensa. Por isso que o apóstolo Paulo falou que ele combateu o bom combate e que você possa também combater o bom combate. Que você não desista de caminhar com Deus. Que mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a mentira se tornar verdade, nós estamos vendo a injustiça prevalecendo contra a justiça, ainda assim, tenha fé, porque chegará o tempo aonde Deus irá manifestar sua glória, irá manifestar sua presença e nós vamos viver um novo tempo. Independente, querido, de qual seja o momento que nós vamos estar vivendo durante a nossa história, a gente precisa, mesmo que a nossa fé se abale, precisamos continuar crendo no Senhor. Precisamos continuar colocando a nossa esperança e a nossa fé nele. E o Asaf, ele termina esse salmo dizendo, olha só que lindo, no versículo 28, Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Isso é interessante, queridos, porque quando nós construímos a nossa vida diante de Deus, nós não ficamos sem propósito. A propósito, a porção de Deus, Asaf buscou. E essa porção se manifestou na vida de Asaf. Deus se tornou o prazer de Asaf. E ele continuou a estar diante da presença de Deus. E recebeu o seu propósito. Ele diz, quanto a mim, bom é estar na presença do Senhor. E ele então decidiu proclamar todos os seus feitos. Que você possa ser a semelhança de Asaf. Eu sei que os tempos são difíceis. Eu sei que muitas vezes as dúvidas saltam. Eu sei que muitas vezes falta respostas às nossas perguntas. Mas acalme o seu coração. Descanse no Senhor. Tenha prazer em estar na presença dele. Assim como Asaf falou, quanto a mim, bom é estar com Deus. Que você possa tomar essas palavras para você e você possa declarar para você, quanto a mim, bom é estar com o Senhor.